Bom dia a todos e a todas. Agradecer à deputada Érica Cocai por ter feito o requerimento dessa sessão solene. Dar bom dia também ao senhor Rodinei Marques, senhor Rodrigo Brito, Pedro Mengol, senhor Sandro Alex, senhor Petrus Elesbão e o senhor José Gozzi, que estão na mesa, e a todos e a todas que estão presentes. Falar do Dia do Servidor e da Servidora Pública, em primeiro lugar, a nossa importância se reside porque no nosso trabalho se traduz o serviço público. E a missão do serviço público é defender a soberania nacional. É no nosso trabalho que se materializa todas as prerrogativas esculpidas na Constituição em defesa da saúde, da educação, da segurança alimentar e da segurança pública. Então, é através do nosso trabalho que todas as prerrogativas do governo federal, da União, se materializam no dia a dia de todos e todas brasileiros. Nesse sentido, o serviço público, o conteúdo do nosso trabalho, rima com democracia. Se não rima na forma, rima no conteúdo. A partir da Constituição de 88, teve o Estado brasileiro, com a sua redemocratização, esculpiu novas atribuições para o Estado para enfrentar as graves desigualdades que nós tivemos. E, a partir daí, esse parlamento conseguiu, criativamente, a partir de forte demanda e mobilização da sociedade brasileira, ter novas atribuições. Para dar um exemplo, a construção do SUS e a construção do SUAS, o que significava, naquele momento, ter novos servidores públicos que pensassem e realizassem essas atividades, além de outras. Nesse sentido também, é importante, nós do sindicato, estamos atentos à democracia, porque ela que é o conjunto que vai conseguir fortalecer o serviço público e nos diz respeito. Por isso, nós estamos muito preocupados numa conjuntura atual. Por exemplo, em 2016, o conjunto de servidores fez um movimento, uma frente em defesa da democracia e dos serviços públicos, que tinha uma camiseta que dizia que não está tudo bem. Então, defender a democracia diz respeito a defender o serviço público. Nesse sentido, nós estamos muito preocupados, o sindicato, quando na eleição anterior, nessa eleição aqui, um dos principais candidatos populares do Brasil foi impedido, e a gente vê agora, pela Vaza Jato, que esse processo é eivado de ilegitimidades. É necessário uma democracia para que o conjunto da população diga quais são os serviços públicos que ela é necessário. Sobre o Dia do Servidor Público, nós nos perguntamos, temos algo a comemorar? Por que se faz essa pergunta? Porque nós, servidores públicos e servidoras públicas, e também o próprio serviço público, está sendo altamente questionado. Nós vimos, nesse governo atual, a desagregação dos ministérios históricos, muito antes da própria Constituição de 88, nós vimos o desaparecimento do Ministério da Cultura, do Ministério do Trabalho, a desagregação do Ministério da Previdência, a tentativa de destruir o Ministério do Meio Ambiente, que foi barrada. Está havendo um forte questionamento dos nossos próprios serviços, do nosso próprio serviço público, ou seja, a FUNAI disse que não é mais para titular terra indígena, mas essa é a atribuição da FUNAI. O INCRA não é mais para fazer reforma agrária, mas essa é a atribuição do INCRA. Os trabalhadores do meio ambiente não devem mais fiscalizar, mas é essa a atribuição dos trabalhadores, para ficar no exemplo. Nesse sentido, para concluir, é que nós vemos, e aí defender o servidor público, defender o serviço público, a volta de doenças que, inclusive, já estavam, que estão voltando agora. Então, é necessário, nesse dia, fortalecer o serviço público. E qual que é a melhor forma de comemorar o Dia do Servidor Público, na nossa opinião, para concluir? É organizar a nossa luta dos servidores. E aí um convite para todos e todas que estão na mesa e os que estão no plenário, a organizar uma grande frente de servidores e servidoras e daqueles que defendem o serviço público, que tenha o intuito de revogar a emenda constitucional 95 para garantir que os orçamentos sejam para o serviço público e não para pagamento de dívida,
garantir a não redução salarial num projeto que vai virar para aqui sobre a regra de ouro. Nós não podemos pagar esse problema. A defesa da estabilidade, para que a gente consiga estar atento à nossa atribuição enquanto servidor e não estar ao sabor do governo de plantão. E a defesa do concurso público, como forma para garantir que a gente tenha servidores estáveis e comprometidos com a coisa pública. É isso, e agradeço novamente o convite da deputada Érica Cocai. Bom, obrigada. Essas foram as palavras do senhor Gediel Ribeiro. E eu passo para fazer uso da palavra agora a tribuna para o deputado Edmilson Rodrigues, que vai falar em nome do seu partido, o PSOL. Deputado Edmilson Rodrigues.